Eu vou falar sobre autismo. Vou falar sobre as coisas que Deus está me falando sobre o natural, sabe? Eu sou a Melissa, eu sou escritora, eu sou autista superdotada e eu temo, não sei, às vezes eu temo morrer e levar tudo isso comigo, que Deus tem falado comigo, entendeu? E eu sou a mensageira, então eu preciso passar a mensagem para vocês. Eu sou escritora e a minha intenção não é vender livros, nunca foi. Sou péssima para vender. Quem vendia livros muito bem era meu pai. Eu só escrevo mesmo. E odeio lidar com pessoas, né? Para mim sempre foi muito difícil. E eu tenho 2 cadeiras aqui. Aí Deus começou a falar comigo. Primeiro que essa madrugada, Deus me disse, eu só abençoo o natural. Então o meu espírito, ele desce sobre as coisas naturais que vocês desprezam. Sim, o corpo, a concepção, o embrião, o feto, a criança, todos, ricos, pobres, mendigos, inteligentes, desprovidos de inteligência, bonitos, desprovidos de beleza. Só o natural, a terra, as plantas, né? Então, assim, eu vi claramente que Deus não abençoa o dinheiro. Deus abençoa as pessoas para as quais o dinheiro é destinado. Deus não abençoa as coisas em si são um lixo, são nada. Casas que não serão habitadas são um lixo, são o quê? Já viu obra que ninguém habita dentro? Mesmo que seja terminada, é lixo, é entulho. Então as coisas por si só, elas são entulhos, são lixo. Então Deus só abençoa a carne, a vida que habita dentro dessa carne e que nós desprezamos. Em primeiro lugar isso, né? Bom, se inscreva no canal, curta o vídeo. Eu tenho muitas coisas que eu gostaria de compartilhar, ter tempo para escrever. E eu estou escrevendo, mas às vezes me vem algo no coração, e se não der tempo? Diga logo para eles. Enfim, e assim, eu nunca faço as coisas visando alguma coisa, sabe? Que eu quero ganhar dinheiro, não. Eu estou em busca de respostas, de verdade. Eu quero entender. Daí, então, eu perguntei para Deus e tenho perguntado o que é o autismo. Tá, o autismo é a primitividade. É o que eu tenho entendido na minha busca. É a volta à primitividade. E aí me vem sempre Nabucodonosor. O Nabucodonosor é aquele que não é autista. É ele na situação em que, Nabucodonosor, já que você foi, tão ruim, agora, ele não recebe a sentença de viver com os animais, de comer capim. Então, eu vou explicar para vocês. É difícil. Enfim, eu vou tentar traduzir. Eu tenho observado muito as outras espécies,
os passarinhos. Até outro dia eu estava vendo que os passarinhos, eles estão mudando um pouco, como se adaptando à nossa urbanidade, né? Prédios, por exemplo, eu vejo que tem passarinhos que eles estão domesticados já, porque eles ficam ali nos terminais de ônibus só meio que mendigando ou esperando que caia algum resto de comida, que as pessoas sempre deixam cair um pedaço, uma criança passa e deixa cair um biscoito, deixa cair um pedaço de salgado, um pedaço de bolo, entendeu assim? E aí eles vão modificando o comportamento natural. Nós temos o comportamento natural que eu tenho visto, isso tudo que eu faço através da observação e da contemplação. Comportamento natural e o comportamento artificial. O comportamento artificial é a domesticação, é como, por exemplo, você pegar o cavalo selvagem, quem é o cavalo selvagem e quem é o cavalo domado, que fica ali no aras, entendeu? Então, não só o cavalo, ele tem esses dois lados, do selvagem e o domado, nós também. Só que isso é tão antigo que a gente não sabe sobre isso. Então, eu comecei a pensar sobre isso. Eu acho que não só o passarinho, ele se adaptou, a uma mudança, uma artificialização, quer dizer, sair do comportamento natural para ir aos poucos tendo um comportamento artificial, como o ser humano também tinha um comportamento natural e ele foi fazendo o que eu entendo de substituições. Só que quando você chuta a bola, ela não para mais. Não é que nem uma partida de futebol que tem um outro parceiro que uma hora vai parar a bola e aí chutar de volta. E talvez, pode ser que alguém chute de volta. Talvez seja essa a mensagem. Então, essa transformação foi acontecendo conosco. Eu entendi a sociedade como um cativeiro. Que outro dia eu estava observando as araras, e aí eu fui ler um pouco sobre araras em cativeiro. E vi que, segundo algumas situações que podem acontecer, elas podem ter um comportamento artificializado por causa da situação ali do cativeiro. Então, depois eu comecei, peraí, araras, cativeiro, comportamento modificado, artificializado, a sociedade é um cativeiro. Então, nós éramos nômades como cavalos selvagens, entende? E aí, em algum momento, a gente, vamos parar. Aí, montamos o quê? Um cativeiro. Só que nós cuidamos do nosso próprio cativeiro. É como se nós fôssemos um cavalo e o cuidador. Entendeu? E aí, nós domamos os outros. Nós fomos domados, quando adultos, nós domamos os outros. Segundo alguns padrões bem escolhidos e às vezes de gosto pessoal, entendeu? Algumas coisas que não se explicam a não ser por gosto pessoal. Não, porque eu gosto que seja assim. Então, você vai ter que fazer assim, do meu jeito, pronto. É claro que não é uma pessoa, é um grupo que escolheu e determinou, normatizou aquilo segundo o seu gosto. Né? E aí as escolas também, né, fazem esse processo. E aí não só isso, né,
Eu não sei. E aí eu tenho visto, Deus tem me mostrado um muro de cola. E Ele me disse, você descolou do muro. E aí agora você não cola mais. Por isso você tenta colar de volta, você não cola. Porque existe uma cola que eu chamo de consenso sórdido. Que são alguns enganos que a gente vê ao longo do tempo e a gente acredita, porque é uma ilusão. Aliás, aquele filme Matrix, é o que eu estou lembrando agora, é mais ou menos isso, me lembra isso, né? Então, essa matriz seria o cativeiro. Tá, mas daí onde que está o autista? Pois é, aí o autista, ele é exceção, ele é como se fosse a volta ao passado. Sabe, assim, um furo no tempo. Então, para mim, quando Deus criou o mundo, todos nós éramos autistas. Todos nós éramos como crianças. Nós não discerníamos o bem do mal, então nós éramos mais ingênuos, né? Nós tínhamos o paladar também mais específico, né? Nós não comíamos de tudo. Essa questão do neurotípico que come de tudo é algo que ele construiu ao longo da história. Eu acho que todas as espécies, elas têm um paladar específico. Então, está escrito lá em Gênesis que, vocês só vão comer isso, isso e isso. Então, é só isso, isso, isso. É restrito. Entendeu? E outra coisa, a questão do barulho. O barulho, geralmente, meu ouvido é sensível, claro. Por quê? Eu entendo que antigamente não havia barulho de carro, não havia barulho de TV, de rádio, de buzina, de música. Então nossos ouvidos eram extremamente sensíveis. Imagina o ouvido de uma pessoa que nunca ouviu carro, que nunca ouviu música. Essa é a primitividade, é o furo no tempo. Entendeu? Então, os animais são assim, os cachorros são assim. Fogos, dói. O autista também. Eles são primitivos. Por mais que o cachorro seja domesticado, ele não consegue se libertar totalmente da sua primitividade, como o ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele que pecou. Ele comeu do fruto do bem e do mal, que Deus falou, não coma. O dia que comer, vai morrer. E o que é o neurotípico? É aquele que entende, ele discerne entre o bem e o mal. Ele tem uma arma que eu falo que eu nunca tive. É a arma social. Que é porque ele comeu o fruto do bem e do mal. E aí, sempre a impressão que eu tenho que os autistas, eles não comeram dessa fruta, alguma coisa aconteceu. Porque não abriram-se os olhos deles. Sabe, a impressão que você tem é que eles estão com os olhos fechados. Agora você pensa, você dá da fruta para eles, que Deus falou para não comer, ou não dá? Tá entendendo? Eu não sei se você está entendendo. Porque tudo que eu cresci os mais inteligentes são abençoados por Deus. Os que têm mais olhos abertos, são mais espertos, esses são que Deus ama. Mas não é. E aí a representatividade é Nabucodonosor. Nabucodonosor era extremamente inteligente e manipulador, que é algo
que o ser humano ele vai se tornando. Então ele vai manipulando tudo, inclusive o paladar dele. E para justificar, por exemplo, o paladar dele, ele muda o paladar, ele era vegano. Deus criou ele vegano. Para dizer, como que a gente vai explicar agora que nós queremos mudar o nosso cardápio? Nós não vamos mais seguir aquelas regras do Pai, porque ele já nos expulsou daquele lugar. E nós vamos criar nossas próprias regras agora. Né? Ele não está mais conosco, ele já não vem nos visitar. Meu Deus. Aí eu vejo mesmo que Deus estava sempre passeando no meio deles, sabe? Ainda tem que falar, enfim, eu vou caminhando com vocês. E aí em algum momento acontece a história de Caim e Abel, né? Que eu acho muito estranho, porque Deus dá ordem para eles, deles só comerem frutas, né? Acho que era frutas, mais frutos mesmo que eles comem. Os outros comem capim, né? E por que Abel, ele começa a criar animais e a matar esses animais para oferecer a Deus? De onde Deus pediu isso para ele? Que eu acho muito estranho. Deus sempre falou para que eles comessem só frutos. Ele nunca falou para eles matarem os animais. Ele teve da própria cabeça dele. Entendeu? E o Caim, na verdade, ele segue o plano lá do Éden. Ele continua. Ele foi expulso, mas ele diz, não, eu vou continuar fazendo. Só que ele é minoria. Você vê que os veganos são minoria, né? Temos 3 contra 1. Quem que você acha que vence? Não é sobre ter razão, é sobre maioria. Então, não importa que você tenha razão. Se você for minoria, aquilo que você falar vai ser mentira, entendeu? Então, nós tínhamos Adão, nós tínhamos Eva, nós tínhamos Abel, que queriam comer carne. Agora, eu penso, por que eles queriam comer carne? Pensa comigo. Eles nunca tinham comido carne. Como é que do nada você olha para uma ovelha e pensa, como será que é o sabor do corpo dela? Do sangue dela? É muito estranho isso. Porque até então eles não se comiam uns aos outros. Que é a cadeia alimentar. Não existia cadeia alimentar. Era frutos. Eles sabiam que a natureza oferecia frutos. As árvores, as plantas, elas foram feitas para isso. Elas estão aí para isso até hoje. E isso pelo bem da nossa saúde também. Porque o consumo de carne, de leite, leva vários problemas. Problemas no coração, enfim, entupimento de veias, de artérias, né? Colesterol, enfim. E aí, que eu acho muito estranho aquela história de Caim e Abel, eu não acredito nada nela. Caim apresenta a oferta dele e Abel também. E Deus se agrada da oferta de sangue e não da oferta de legumes, de frutos de Caim. Por quê? Se a ordem foi dele, papai que disse, colhe os frutos, e ele não gosta do resultado da própria ordem dele, ele gosta da mudança que Abel traz no cardápio. Abel nem perguntou para ele se podia matar, e aí ele já começa a matar tudo. E oferecer e ele fica feliz. Eu acho muito estranho isso. E eu acho muito estranho depois que ainda não solucionei de fato toda a história, mas Caim fica muito furioso e mata Abel. Olha só, como é que Caim fica furioso e mata Abel?
Ele não conseguia matar uma ovelhinha. Quem matava e vivia matando era Abel. Ele que sabia matar. Ele que sabia pegar no instrumento, saber exatamente onde bater, como fazer e como que era alguém ficar morto diante dele depois que ele golpeasse, depois que ele furasse, sei lá como que ele fazia. Ele sabia fazer, ele sabia matar. Caim não sabia. Então, assim, como é que foi Caim que matou Abel? Você entende? Pelo histórico, né? Você tem que analisar a pessoa. Será que a pessoa sempre foi violenta mesmo? Ou era o outro que era violento? Como assim? Você conta uma história e simplesmente acredita nela? E aí há toda uma mudança de cardápio que entende a manipulação? Não acredito nessa história. Não acredito que era vontade de Deus. Não. Aí tem muitas coisas, né? Cheiro, né? Por exemplo, eu lembro que quando era criança, eu gostava de cheirar os alimentos e as pessoas reclamavam bastante, né? Então eu ganhava muitos apelidos, não muito carinhosos, né? E eu quero dar minha visão como autista. Eu sou uma mãe autista. Eu não me identifico com as outras mães autistas, porque elas não são autistas. A minha visão é de uma mãe autista que foi uma criança autista, então é bem diferente. Geralmente quem fala do autista é quem é neurotípico. E eu acho importante que os autistas se levantem para falar o que é o autismo. Porque eu sinto uma certa injustiça sobre nós, entendeu? E é isso que eu quero desfazer. Mostrando para vocês o que eu penso, o que Deus tem me mostrado sobre o autismo. Então, o ser humano, ele veio se modificando, se artificializando. Então, ele mudou o paladar, né? Ele se habituou aos sons que ele próprio criou. O que mais? Ele mudou o seu comportamento. Ele fez substituições. Por exemplo, todas as espécies, as mães amamentam e dão o seu tempo ali para o seu filho. É o tempo inteiro, né? Você vê aí, a onça com os filhotes. Pelo menos a primeira infância é certeza. Então, nós fizemos substituições e em algum momento nós sempre viemos dar. Você tem opção, ou você come carne ou você come frutos. Até que em algum momento, esse consenso, ele foi se tornando não mais opcional. Então, você olha para a vaca e você vê ela como alimento já. Porque o seu cérebro já está colado a algo. Que eu falei, esse muro de cola, consenso sórdido. Você não sabe, mas existe algo colado dentro do seu cérebro. Que fez com que você olhasse para um animal e visse ele como alimento e não como ser. Que fez com que você olhasse para o seu filho e pensasse, é errado passar a primeira infância com ele. E fez com que você olhasse para muita coisa e pensasse, é errado isso, é errado aquilo, é certo isso, é certo aquilo. Tudo são colas que foram colocadas no seu cérebro. E foram se modificando, escolhas, artificializando dentro do quê? Do cativeiro. Entendeu? Que é
a sociedade. Então, tem o social, é uma máscara, vocês já viram? Tem algumas fotografias na internet. Então, nós temos a máscara social. E o que mais? Eu sempre, por exemplo, em relação a os autistas têm hiperfoco. E aí tem a historinha da formiga e da cigarra, já falei. Todo autista tem hiperfoco, só que todas as espécies têm hiperfoco. Eu entendo assim, entendeu? Então, você vê a cigarra, canta, e a historinha da cigarra é o seguinte, a formiga é a heroína, a cigarra é a vilã. Então, a cigarra deveria descer da árvore e fazer o que a formiga faz. A cigarra não faz isso, porque ela tem hiperfoco. A formiga também. Então, veja só. Nós fazemos isso. Eu sou escritora, mas se precisar, eu faço outra coisa. Então, nós fazemos substituições, entendeu? Enfim, nós fazemos. Só que essa substituição, ela vai ficando cada vez mais severa. A substituição do tempo, por exemplo, naturalmente eu deveria fazer isso, eu não vou fazer, eu vou fazer outra coisa. Porque no lugar eu vou ganhar alguma coisa. E geralmente essa coisa é artificial, como dinheiro. Dinheiro artificial. Não é natural. Enfim, depois ele vai ser destinado para algo natural, né? Como alimentação. Alimentação, sobrevivência, enfim. Mas a substituição, ela vai se tornando severa. E aí, essa substituição muitas vezes renegando completamente o natural. Todos os instintos, eles são vistos, pelo menos eu cresci ouvindo isso. Os instintos são os demônios, são a parte inferior do ser humano, e não é. O instinto é o que equilibra o natural. O natural não é a sociedade é um cativeiro. Então, dentro do cativeiro, os animais eles vão ficando cada vez mais doentes. Então, assim, as doenças elas aumentam. Por que está surgindo mais e mais doença? Por isso. Porque animais de cativeiros, eles só tendem a ficar mais doentes. Porque eles não nasceram para viver em cativeiro. É claro que eu acho que poderia ter um ponto de equilíbrio em que nós não fizéssemos tantas substituições e priorizássemos mais o natural. Tipo, fazer algo meio a meio, né? Ter um pouco do artificial, que é bom. Por exemplo, nós vivemos em casas, nós temos uso de celulares, internet, mas como frear essa bola, que parece que é impossível. Então, a sociedade, a bola vai girar até não poder mais. Porque não dá para retroceder. Então, os autistas, eles são um furo no tempo. Eu vejo pessoas que têm hipersensibilidade, né? Que têm hiperfoco, que têm um paladar específico, que não aceitam regras. E isso tudo a ver com a primitividade, em relação ao paladar, em relação à sensibilidade auditiva, em relação à não compreensão do social, das normas sociais, porque é artificial, estou falando do primitivo, é o furo no tempo. Esse furo no tempo significa o quê? Antes que o ser humano tivesse virado neurotípico, é o primitivo. Então, ele não entende mesmo, porque o cérebro dele não tem a cola. Agora eu pergunto, quem está errado? O que tem a cola ou o que não tem a cola? O que comeu
O fruto proibido ou o que não comeu? Então daremos para eles o fruto proibido, para que eles abram os olhos e se tornem independentes. Independente significa tenham conhecimento do bem e do mal, manipulem ele a si próprios, aos outros e saibam viver em cativeiro. Entendeu? Eu fiz uns vídeos que eu lembro já tem um tempo que eu chamava de aulinha da Mel. Ai, qual que é a sua fonte? Não. Isso foi através da observação, eu com Deus, observando a mim mesma, as outras espécies no jardim da minha casa. Até porque eu fiz um desenho que era eu e minha filha, como fruto. Uma árvore e nós estávamos penduradas. Assim, de cabeça para baixo, o fruto. E referência bibliográfica é a vida. Nós somos a referência. Até está escrito, ontem estava lendo, né? Vocês são um livro. Então, homem e mulher são um livro. E aí tem várias substituições e também se chama de adaptação, né? Desculpa, porque eu tenho rinite alérgica horrível. Peraí. Ah, tá. Então, várias substituições serão feitas, né? Então, por exemplo, a mulher substituída por um homem que diz que é mulher. E várias... eu acho que futuramente pode ser que sejam feitas várias... mais substituições ainda, em busca da eternidade, porque quando Deus, quando eles comem desse fruto, abrem os olhos, e aí sim então, eles se tornam neurotípicos, eu entendo assim, eu vejo o ser humano como o caçula, ele é o caçulinha ali, é o último que Deus fez, né? O último casal que Deus fez. E ele era mais um entre eles. Não estou dizendo que ele não fosse especial, ele é especial, mas há uma certa igualdade ali. E ele foi elencado para gerenciar todos os demais. É o que ele faz dentro do cativeiro. Só que como ele montou um cativeiro para ele também monta um cativeiro para os outros. É isso que eu vi. Sabe o que eu vi? Um cativeiro grandão, como se fosse uma redoma de vidro. Eu sempre vejo essa redoma de vidro. Há muitos anos atrás. Tá até em um livro meu. Que eu não publiquei ainda. Então, assim, tem a sociedade, que é dentro dessa redoma de vidro, esse cativeiro. E como ele está habituado a fazer isso, ele faz os próprios cativeirinhos dele. Porque ele é bom nisso. Em domar, em manipular, em substituir. Ele gosta de fazer isso. Então ele brinca de Deus. Você entende assim? Ah, Deus mandou isso. Ah, não, mas nós preferimos assim. Nós vamos fazer diferente agora. Ó, o corpo está pedindo isso, mas eu não vou fazer o que o corpo está pedindo. Vou fazer outra coisa. E aí, tudo que é natural é demonizado. Entendeu? A vida também parece um lixo. E as coisas, elas sobem de valor. E a vida, ó, lá embaixo. Que era assim com Nabucodonosor. Nabucodonosor, eu vejo ele como o neurotípico Mora, assim. Ele colocava as pessoas, né, torturava as pessoas, colocava com os leões e torturava as pessoas, né, matava as pessoas a bel prazer assim. E ele era muito inteligente. Em algum momento, é como se fosse assim, ó, você fez muita coisa ruim.
E aí eu vou destronar você. Eu destrono você na sua capacidade de fazer o mal. Eu não sei se você já viu dessas pessoas, eu sempre falo isso. Elas não se tornaram boas quando elas são velhinhas. Elas só perderam a capacidade de serem más. Entendeu? Eu tiro a arma de você. Aí você está desarmado. E muitas vezes eu comecei a ver uma reação de Deus diferente em relação à humanidade. Como se ele quisesse desarmar esse Nabucodonosor. Eu vou tirar a arma da sua mão. Ou tirar a cola da sua cabeça, do seu cérebro. Entendeu? E as pessoas estão preocupadas porque o autismo está aumentando. Enfim, eu não sei, foi isso que eu vi. Eu muitas vezes vejo Deus assim, eu vi isso, eu vou destronar você, eu vou tirar a cola do seu cérebro, eu vou tirar a sua capacidade de ser mal. Porque outra coisa que eu vi, eu pensei o seguinte, Deus disse, depois que ele comeu a fruta, ele se tornou como nós, que tem o conhecimento do bem e do mal. Daí eu pensei, nossa, Deus tinha o conhecimento do bem e do mal. Mas isso foi sempre? Daí eu lembrei da revolta do anjo, de Lúcifer, que ele era o mais bonito de todos. E eu pensei, peraí, até então não existia inferno, né? Até então, para mim, nem terra não existia. Não existia terra nem inferno, só existia céu. Só céu. Deus e os anjos. Então, só existia bem. Então, essa árvore... Oh, meu Deus. Essa árvore não existia. Entendeu? Não existia árvore do conhecimento do bem e do mal. Era só bem. Como que podia existir mal se ninguém tinha feito nada ruim? Então, nem Deus conhecia o que era mal. Ele só conhecia o que era bom. E aí, quando ele vê, né? Poxa, o Lúcifer, ele era ali o auxiliar de Deus, né? Ele era dos anjos o mais bonito, o mais forte, o mais importante. Eu confiei em você. E qual era o problema de Lúcifer? Ele queria ser como Deus. O que o ser humano quer? Ser como Deus. Fazer o quê? Substituições. Manipular. Então, sai daqui, Lúcifer. Saia daqui. Você está querendo transformar o céu em um lugar diferente. Não. Saia daqui. E aí, ele caiu, né, com os anjos. E aí, para mim, nesse momento, pronto. Lúcifer, ele vai para outro lugar com os anjos dele, ele cria o quê? O inferno. O inferno é criado. E aí Deus, talvez eu pense assim, poxa, sabe, eu estou muito chateado. Olha o que aconteceu aqui na minha casa. Com aquele em que eu mais confiava. Olha, não parece Judas? Nossa, parece Judas com Jesus. Deus. E aí Deus tão chateado. Eu vou criar um lugar. Eu sinto no meu coração que eu vou criar um lugar. Sabe? E sabe o que é o problema? Que eu percebi? O problema aqui no céu é que eu dei muito poder para Lúcifer. Eu dei muito poder e muita beleza. E sabe o que eu descobri? Olha isso. Deus está falando agora comigo. Eu quero criar um lugar totalmente diferente. Com seres totalmente diferentes.
eu não vou dar poder para eles. Nenhum. Não porque eu dei para Lúcifer, olha o que ele fez. Eu dei tanta beleza para Lúcifer, olha o que ele fez. Não, esses seres, eles não vão ter inteligência, porque é como se fosse assim, eu quero tentar algo diferente. Entendeu? Deus é o Criador. Então, ele queria o quê? Ele não queria fazer uma cópia de Lúcifer, fazer seres super inteligentes, é isso que a gente pensa. Não, ele não queria fazer um outro Judas, um outro Lúcifer, porque ele já tinha dado muito poder e não tinha dado certo. Então, ele queria fazer um ser... você pode achar inferior, não é inferior. A palavra é puro. Se não for com uma criança, não vai entrar no reino dos céus. Então, Deus queria fazer seres puros e destituídos de beleza. Porque Lúcifer era o bonito e o poderoso, e ele era mau. Entendeu? Mau. Muito. Era, não é. E aí, Deus criou a terra, criou as espécies que, perto de Lúcifer, são destituídas de beleza. Seres peludos, né? Com aquela carinha, sabe? Que não fala, sabe? Só solta sons assim. Assim Deus queria. Não quero que eles sejam inteligentes. Eu não quero repetir aquilo que aconteceu no céu. Quero que eles sejam puros. E outra, eles não vão ter livre-arbítrio. Eu escolho por eles. Eu vou dar as regras. Eu venho e digo. Vocês vão fazer. E eles são puros. Eles são fracos. Então Deus queria que nós fôssemos fracos. Essa era a ideia dele. Destituídos de beleza, de poder e fracos. Os anjos são fortes. Ele queria fazer algo diferente de Lúcifer, que era o traidor. Daí ele cria os animais e o ser humano. E aí o ser humano ele gerencia. Só que o que acontece? No meio do jardim tem a árvore do conhecimento, né, o fruto, né, do bem e do mal. Por que tem essa árvore? Tem a árvore da vida. A árvore da vida sim é importante, a árvore da vida. Sabe? Que é sobre a eternidade. Sobre geração e geração. Mas por que uma árvore tão ruim daquelas no meio do jardim? Porque ela foi criada no momento em que o Lúcifer caiu. Assim eu entendo, que ele caiu, que ele foi mal, ele criou o mal. Lúcifer, ele criou a maldade. Eu não consigo entender, como os judeus já ouvi falar, eles discursando o seguinte, que Deus é o bem e o mal. Muitas religiões dizem isso, né? Tem aquele olhinho preto e branco. Deus é o bem e o mal. Não acredito nisso. Eu acho que Lúcifer inaugurou o mal. E aí, quando Deus faz o Jardim do Éden, essa árvore, ela cresce. E ela é a prova de que existe o bem, que é Deus, e existe o mal, que o pai é o diabo, né? Então, sim, a árvore, ela foi criada, ela existe, as coisas quando são feitas, né, elas, enfim, o mal passou a existir. E aí, o que Deus fala para eles? Não comam disso, que o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Porque eles foram criados para serem ingênuos. Aí está o autismo. Eles foram criados para serem ingênuos. Aí eu tenho duas cadeiras aqui que Deus falou comigo o seguinte. Uma cadeira
tem uma camisa, a outra cadeira não tem camisa. E aí eu falei, Deus, estava vendo agorinha um podcast em que a moça estava falando que algumas modificações, crianças que são diferentes, mesmo adultos que são diferentes, eles podem comprovar essa dita deficiência através de um exame de sangue. E aí Deus me falou, olha essas duas cadeiras, uma de frente para a outra. Uma tem a camisa e outra não tem. Ele falou, então, essas diferenciações, por exemplo, genéticas, em que se prova através do sangue, é a camisa. Essas pessoas, elas vestiram essas camisas. E a camisa é uma limitação do corpo. É como se... sabe aquela roupa que você não consegue fazer exercício físico, tipo uma calça jeans que limita? Então, ele me disse, como que eu vou dizer? Enfim, não sei como que... Enfim, essas situações diferentes, né, na composição biológica dessas pessoas, que podem ser comprovadas através do sangue, a pessoa tem isso, tem um diagnóstico, né? Essas que são através do sangue é uma camisa. E ele me falou, olha, o autista, ele é essa cadeira sem camisa. Eu entendi que o autismo é o lugar, ele me falou. É o lugar. Não é a camisa. Não é algo temporário. Por mais que as outras também do sangue, né, comprovadas pelo sangue, não são temporárias, mas é diferente. Isso aqui é um lugar que vem lá do Éden, lá da criação. É isso que ele tem me falado. Então, ele queria criar seres frágeis, seres ingênuos. Em algum momento, a serpente entra, conversa com Eva e pergunta para ela se ela pode comer de todos os frutos. Ela fala que sim, menos aquele fruto. E ele conhece aquela árvore. Que aquela árvore, eu entendo que foi criada por causa da queda dele. Tá. Aí, como Lúcifer usa essa serpente, né, provavelmente entra, né, nesse animal, que era uma serpente, acho que voadora, não sei se era voadora que perde asas, né, isso, e aí passa a rastejar no chão, né. Ele sai, como que sai um filho que é expulso? Um funcionário que é expulso de um lugar. Ele sai com muita raiva, com muito ódio. E aí, esse funcionário, esse filho que foi expulso, é mais como funcionário, não é filho, né? É funcionário. Então, esse funcionário que é expulso, ele sabe o quê? Que Deus está criando algo novo, uma nova empresa, né? Que era o Éden, a empresa Éden. Deus está criando. E aí, meu Deus tem falado sobre a volta ao Éden, meu Deus. Olha só. Talvez isso esteja acontecendo sem que as pessoas percebam. A sensação que eu tenho é que nós vamos voltar ao Éden. Por isso que as pessoas estão se tornando veganas.
Antes de eu continuar, eu vou dizer o seguinte para vocês. Os animais, eles não aguentam mais. Entendeu? Eles não aguentam mais. Eles emitem estado de alerta. Eles não suportam mais. Eles não suportam mais tudo que nós fazemos com eles. E os fetos também emitem. Todo ser irracional emite um alerta que nós não escutamos, mas Deus escuta, os anjos escutam e o diabo também. Então, enquanto o diabo batalha de um lado, Deus batalha do outro. E eu sinto isso, nós vamos voltar ao Éden. E eu sinto assim, não tenho medo. Eu entendo isso. Eu entendo que nós não fomos feitos para sermos inteligentes. Nós fomos feitos para obedecer e sermos amor. E nós não fomos feitos para escravizar as outras espécies, mas para ajudá-las. Não é o que nós temos feito. Enfim, aí o funcionário foi expulso e sabe que Deus criou uma nova empresa, o Éden. Eu vou lá para destruir isso. Eu vou me infiltrar nesse lugar. E aí eu vou conversar, sabe com quem? Aquela funcionária, a menor. Eu não vou conversar com Adão. Eu não vou com, sabe? Porque Adão ele não vai me aceitar. Eu vou conversar com aquela que é mais fraca, que é a Eva. E como Adão deixa ela sozinha, ele encontra a fragilidade. É o que o mal faz. Ele, dentro de uma casa, ele sabe quem é o mais fraco. Ele vai no mais fraco. Entendeu? Eva, mais frágil. O Adão, ele tinha que fazer o quê? O homem sempre é a proteção da mulher. Ele não fez essa proteção. Ele deixou ela. E provavelmente essa amizade durou um tempo. Eu não acredito que foi numa conversa assim. Eles se conversaram, eles ficaram amigos. Ela não se abriu assim para ele. E aí, enfim. Aí ele ofereceu o fruto do bem e do mal. E o que ele queria? Ele queria tornar a criação de Deus como a criação dele. Ele queria fazer, ele queria roubar os funcionários de Deus, né? Deus criou uma empresa com funcionários, Adão e Eva e os outros animais. Ele queria o quê? Roubar para eles, que todos trabalhassem para ele e não mais para Deus. E foi isso que ele fez. Aí ele falou para ela, não, você pode comer, você vai se tornar como Deus, seus olhos vão se abrir. E vai ser muito bom para você. E aí ela come e realmente, os olhos dela se abrem. Quando ela come, eu sinto assim, é como se ela comesse a queda de Lúcifer do céu para o inferno. É como se dentro dessa fruta tivesse toda a história de Lúcifer. Do céu ao inferno. Que essa árvore, esses frutos, eles mostram o quê? Que poder, beleza, estar ao lado da pessoa certa não faz com que você seja uma boa pessoa. Não faz. Porque ele estava do lado de Deus. Gente, as pessoas não falam muitas vezes isso, nem sempre. Nem sempre quando você anda com uma boa pessoa, você se torna uma boa pessoa. Nem sempre quando você anda com uma má pessoa, você se torna uma má pessoa. É claro que é preciso ser forte, né? Mas, aí quando ela come, o mal entra nela. Não sei se entra. Eu nunca achei que o mal tivesse entrado na gente, mas
enfim, talvez tenha entrado mesmo. Porque o mal está nos olhos dela, por isso que os olhos se abrem. Ela deixa de ser ingênua. Ela começa a manipular o bem e o mal, a fazer escolhas. Inclusive escolhas de se esconder. Enfim, daí Adão vem. E aí eu imagino que Adão ainda é ingênuo. Daí quando ela oferece para ele, ela deve olhar para ele assim. Sabe a maneira como as pessoas, eu acho que sempre olharam para mim assim, ai, como que é tolinha, idiotinha, como que é estúpida, sabe? Foi assim que Eva olhou para Adão. Meu Deus, é assim que a gente é? Foi assim que Deus criou a gente? Porque ele não tinha comido ainda. Então ele era extremamente primitivo, que eu vou dizer autista. Ele era extremamente ingênuo. E aí a serpente estava do lado dela falando, viu, Eva? É disso que eu te livrei. Olha só, eu te livrei de ser uma pessoa estúpida. Eu estou falando, eu posso falar porque eu estou falando de mim mesma, tá? Eu estou te livrando de ser isso. Isso que você era. Eu ajudei você. Se você tem inteligência, você pode dizer, ó, foi graças a mim. Tudo que você conquistar. Com essa inteligência. Eu imagino ele falando isso para ela. Ó, você precisa dar isso pro seu marido, porque como é que você vai casar com um homem, desculpa, desprovido de inteligência como ele? Tolo como ele? Olha o jeito que Deus fez ele. Fraco, ingênuo, primitivo. Não é possível. Mas, aí ela pensa assim, mas eu já comi, eu errei, será que eu dou para ele? Deus vai me punir? Não. Você vai melhorar esse lugar. E eu vou te ajudar. Você vai melhorar, você come desse fruto. Você vai ficar mais inteligente. Você dá para o seu esposo, porque não dá para vocês conviverem juntos se vocês... Né? E aí ela dá, ele come, e ele percebe, nossa, olha como eu era estúpido, como eu era tolo, como eu era fraco, Deus me fez tão ingênuo. E agora os meus olhos se abriram, agora eu estou entendendo o bem e o mal. E eu posso escolher uma hora ser bom, uma hora ser mal, entendeu? Manipular as coisas, conseguir as coisas, entendeu? E é assim, sabe essa esperteza, né? Planejar coisas diferentes daquilo que já era oferecido. Então, aí eles percebem que eles estão nus. Em algum momento Deus vem, a serpente ela se aparta e eles se escondem. Eles nunca haviam se escondido. Eu acho que essa questão do esconder é o que eu tenho visto da neurotipicidade. Eu vejo dois lados. Eu vejo como o autista fosse um lado só. E a neurotipicidade é dois lados, lado A e lado B. Que é da socialização, da artificialização do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, esse esconder, eu me escondi, é para sempre. Esconder uma vez, sempre vai esconder. As outras espécies, eu não sei se elas têm isso, eu acho que tem menos isso, essa noção de que eu fiz algo e eu preciso esconder. Não. Não esconde que está com raiva, não esconde. Enfim. Aí, não deveria estar fazendo esse áudio que vai demorar muito.
aí eles se escondem, Deus fala para eles, onde estão vocês? Não, nós estávamos nos escondendo porque nós estamos nus. E aí Deus fala, mas quem disse a vocês que vocês estavam nus? Que essa percepção do bem e do mal. Então, se eles começam a perceber maldade nas coisas. Você vê que as outras espécies estão todas nuas e elas não percebem maldade umas nas outras. Por que que elas não percebem? Porque elas não comeram do fruto, só nós comemos. Então, as outras espécies, eu vejo elas como autistas. O passarinho é autista, o cachorro é autista. Por mais que eles sejam domesticados, eles sempre serão primitivos. E aí, o estrago está feito. Eles recebem a maldição, eles são expulsos. E para mim, o planeta Terra não é o Éden. Eles são expulsos para outro lugar, enfim, eu não consigo ver aqui. Eu já tive sonho com um lugar bonito, um lugar muito lindo. E era mais semelhante com Éden. Aqui como se fosse um lugar de castigo, entendeu? E aí, Deus, eu deixo vocês fazem o que vocês quiserem. E a serpente sempre ficou dando novas diretrizes de como fazer. E aí o ser humano, ele era o melhor amigo dos animais. Ele foi criado, o homem, sozinho, né? Ele deu nome aos animais, ele cuidava dos animais, ele não tinha uma mulher, ele não tinha uma fêmea ainda, uma esposa. Todas as outras espécies tinham seu pai, menos ele. Então, o primeiro vínculo dele é com Deus, que é o criador dele, e depois com as outras espécies. E aí ele ganha Eva. Só que a Eva faz amizade com a serpente, ela come o fruto. E aí eles abrem os olhos. E aí ela continua tendo filhos, né? Ela tinha filhos sem dor, ela passa a ter filhos com dor. Só que existe uma maldição que eu não sei, que cai sobre todas as espécies e cria a cadeia alimentar, que é uma... E eu não sei em que momento isso é feito. Eu já tenho uma desconfiança. A meu ver, essa cadeia alimentar ela é criada depois da Arca de Noé. Não sei, eu acho que é criada depois da Arca de Noé. Por quê? Porque quando tem um dilúvio e os animais entram na arca, para mim naquele momento eram todos mansos, e é sempre que eu vejo essa imagem. E eles não comiam uns aos outros. Seria algo terrível, né? Para mim, a cadeia alimentar ainda não existia. Para mim, ela começa a existir depois do dilúvio. Que a cadeia alimentar é como se fosse uma violência que cai sobre a terra. Então, a alimentação, ela era feita na mansidão, que Jesus falou, né? Os mansos herdarão a terra. Eu não quero sacrifícios, né? Ele diz. Então, a Arca de Noé, eu não vejo como poderia conviver predadores com presas por tanto tempo, sem dar ruim, entendeu? Sem dar algum problema. Então, para mim, não existia. Depois que eles chegam a um novo lugar, que a terra fica seca, aí, eu não sei se é a pedido de Noé, aí as coisas mudam. Só que a cadeia alimentar é algo
na qual o ser humano ele sempre foi presa. Então, porque nós não temos garras, nós não temos dentes afiados, entendeu? E nós passamos a construir casas cada vez mais fortes, que eu vejo sempre aquela historinha dos 3 porquinhos. Ah, os 3 porquinhos. Uma vez assisti um filme com lobos. Pessoas que viviam em regiões que têm lobos. Comunidades. Não sei se eram comunidades tribais, mas enfim. Comunidades que viviam perto de bosques, que tinham lobos. E era horrível o filme, porque os lobos atacavam mesmo. E eu entendi que essa criação de casas é proteção contra os predadores. Mas em algum momento eu entendo que não era assim, porque está escrito também que um dia nós habitaremos entre os leões, entre os lobos, um não vai comer o outro, só que era assim no Éden. Então eu entendo como volta ao Éden. E essa vontade de comer a carne do outro não pode ser algo simplesmente aleatório e que não cause consequências. Essa vontade de comer o outro instala a cadeia alimentar. E que, se você, ser humano, achava que você ia ser predador, você está enganado, você é a presa. Porque eu não te criei com garras, enfim. Então, para mim, o leão, todos ali, antes, por mais que eles tivessem garras, aqueles dentes todos, eles não comiam carne. Eles não tinham essa sede por sangue, entendeu? Aí eles passam a ter. Então há uma divisão, e eu não sei como isso é feito. Eu tenho pensado nisso. Então essa divisão é feita entre predadores e presas. E aí eles vêm caminhando nessa abertura de olhos, que eu chamo de neurotipicidade, e eles vão se modificando, se artificializando, até agora, 2025. E aí os autistas são um furo no tempo. E aí os animais, eles emitem alertas, né? De estamos sofrendo. As vacas emitem alerta, estamos sofrendo. Aí o ser humano ele começa a ter um tipo de alergia em relação ao leite. Aí eu entendo que Deus ele tem criatividade, ele escuta. E as espécies, as plantas também, elas têm sabedoria. As plantas são os seres mais antigos. São os mais sábios, eles que dão os frutos. Eles dão, eles não ganham, eles sempre dão. Eles nasceram assim, pura generosidade. Foram feitos assim. Não existem plantas no inferno, mas existem seres humanos no inferno. Só para vocês terem uma noção. Não há um verdinho no inferno. E aí, eu vejo, por exemplo, alergias, pessoas que nascem com alergia do leite, que é esse chamado que subiu para o céu. Nós estamos sofrendo. Cria neles alguma coisa, faz com que eles nos libertem, faça alguma coisa. Alergia ao leite. Só que o ser humano, olha só a neurotipicidade, olha só a inteligência. Ele é tão esperto que ele cria uma enzima para digerir o leite e não libertar as vacas, ou seja, nada foi resolvido. Continuamos com o mesmo problema. Aí, novas situações vão surgir que podem ser ruins para o ser humano, para dizer, nós estamos sofrendo. Situações em relação à carne desses animais, em situação ao leite, para que o ser humano entenda, não somos nós o foco, são eles. Eu sou o cuidador.
Sabe quando pessoas que trabalham como cuidador, elas não têm um foco em si mesmas, elas têm um foco nos outros. Então, Adão, quando ele foi eleito para cuidar dos animais, ele era o cuidador. Ele não era o manipulador. Ele não era aquele que ia usar. E aí isso nós começamos a entender. Vão surgindo mais e mais pessoas. Mas por quê? Da mente delas surgiu? Qual o interesse delas nisso? Elas não é interesse. O SOS subiu. Porque os irracionais, eles pensam, eles sofrem. Eles têm depressão, eles desejam morrer. Eu tenho visto o pato. O pato está lá na França e tem em outros lugares, não sei se tem no Brasil também. O processo de foie gras é que você vai dando alimentação forçada nesse pato. Tem um cânulo assim, que vem a comida, uma comida amarela, uma ração meio pastosa assim, granulada. E aí abre a boca do pato, ele completamente mole, ele não reage. Por que acontece? O autista. Poxa, autista, você não reage, o autista tem problema com lidar com problemas, com situações, ele não tem reação. Ele é mais propenso a sofrer violência doméstica, mulher, a apanhar calada. Quando alguém faz alguma coisa, a pessoa não se move nem por ela mesma, entendeu? Nem por ele mesmo. Os autistas, têm pouca reação. E aí eu vejo esse pato. Eu não sei se... eu sei que vocês nunca pensaram sobre isso, mas eu sim. Quando eu vejo uma vaca, um porco, uma galinha, eu fico pensando assim, meu Deus, por que eles não fogem? Por que eles não têm reação? Agora, por que eles não fogem? Por que eles não têm reação? Porque eles sabem que aquilo que está sobre eles é mais forte. Entendeu? Que é o ser humano, que manipula o bem e o mal, que comeu do fruto. É Adão e Eva, agora numa nova empresa, gerenciados pela inteligência, pelo fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí, esse pato, ele é assim, todo mole. O homem vem, abre a boca dele, enfia o câmbio, injeta a comida, fecha, bota ele de volta, pega outro. Nenhum deles, eles não têm reação, eles não mordem a pessoa. Nossa, mole, o olho vai ficando preto, sabe? E aí eles vão ficando todos sujos de comida porque eles vomitam. Eles começam a sangrar aqui na bunda, sabe? Porque eles começam a ter hemorragia. É uma coisa horrenda, boa de se ver, que eu sempre falo. Quem gosta de comer carne vai visitar o matador, porque às vezes você é essa pessoa que tem a cola na cabeça e você não sabe. Então tem muitas coisas que você acha que você gosta e você não sabe. Os processos são escondidos. Lembra? Adão e Eva se esconderam. Então, muitos processos, muitas coisas feias são escondidas. Eu posso citar para vocês São Francisco de Assis. Prefiro falar Francisco de Assis ou acho que era Francesco Berdonari. Ele era um rapaz que vivia assim, estou vivendo minha vida, estou sendo feliz. O pai dele era comerciante, tinha uma fábrica, acho que têxtil. E ele ia muito bem, tinha muitas namoradas, um rapaz inteligente, forte. E aí, em algum momento, ele vai para a guerra. Tem uma guerra local ali, acho que na Itália. E aí ele é ferido, ele é preso. E lá ele conhece um homem que fala de Jesus para ele. E ele arrepende. Ele era muito promíscuo, né? Se arrepende de todos os pecados dele. Nossa, ele volta para casa fraco. E ele era muito apegado com a mãe, não com o pai. O pai era muito austero, enfim, achava que ele tinha que levar jeito. Só
Só que aí que é o problema, porque o filho não queria saber de trabalhar, não queria saber de... só queria saber de farra, de festa, né? Ele tinha preocupação, esse pai. E ele era mais com a mãe, que a mãe era carinhosa. Ele volta doente, só que a cabeça dele mudou. Ele ficou fraco, doente, diante da debilidade dele, física, e diante da situação dele ali, encarcerado com um homem que conhecia Jesus, ele não era mais o mesmo. Ele voltou para casa, as pessoas diziam, credo, esse é o Francisco? Que estranho. Ah, eu gosto tanto dele. Meu Deus. Quanto mais eu falo, mais eu gosto. E aí, por causa da redenção que acontece nele, que eu acho muito linda. E o pai dele não compreende isso. O pai dele não passa por nenhuma redenção, entende? Por isso que o pai dele não compreende. Que esse Nabucodonosor, que ele precisa passar por uma redenção. Ele não pode achar que ele pode fazer tudo que a mente dele fala, que ele pode fazer tudo e vai ficar por assim mesmo. O planeta está sofrendo, os animais estão sofrendo, as pessoas estão sofrendo, os fetos estão sofrendo, os irracionais estão sofrendo. E o SOS está subindo. Então alguma coisa vai acontecer. Coisas vão acontecer, entendeu? Quando alguém sofre calado, coisas acontecem. Então, se as pessoas não se decidem por si próprias, alguma coisa acontece. Que elas está fora das mãos delas, entendeu? Eu sei, descobri isso quando eu sonhei com uma cadela minha. Sonhei que ela me pedia ajuda. Quando eu fui ver, essa cadela tinha sido... Alguém adotou, né? Eu já contei isso aqui para vocês. Quando eu fui ver, realmente a cadela estava em situação horrível. E eu pensei, meu Deus, como assim que ela me avisou? Então, eles conseguem se comunicar. Mas, enfim, eu vejo ela chorando, trancada, me chamando. Eu vi isso. Me chamando. Eles podem chamar por socorro. E eles chamam. Sabe? E eles vão ficando apáticos. Como esse pato, a vaca ali deitada, ela está apática. Quando um cavalo sai correndo, trotando, ele diz, sai de cima de mim. É um momento de lucidez dele, não é um momento de ferocidade, de lucidez. Quando uma vaca sai correndo, é um momento de lucidez dela. Ela lembrou que ela era livre. O cavalo lembrou que ele era livre. Não sei se vocês estão entendendo. Quando um cavalo morde alguém, ele está dizendo, você está me machucando. Eu lembro que eu era livre. E quando as vacas estão ali, os patos estão ali, todos... Não sei quanto tempo vai durar esse sofrimento, eles desejam morrer. Eles desejam morrer mais rápido, mas infelizmente não, eles têm que passar por todo o sofrimento. E pior, saber que os seus filhos vão passar pelo mesmo que eles passaram. Entendeu? E quando alguém, veja bem, quando alguém vem e acaricia eles, ai, que gracinha, vamos tirar uma foto. Aquilo é falso. Aquilo não é de verdade. Porque é propaganda da fazenda, é propaganda da carne, propaganda da dor deles. Ninguém se importa de fato com a dor. Vamos tirar uma fotinha. Bem, é só isso. É bem superficial. É um amor fingido. E aí... eu preciso encerrar já. Mas a serpente, que eu comecei a chamar ela de vampira, porque eu já até publiquei esse texto, o primeiro texto, o segundo não.
eu vi esse ser chamado vampira, que está sempre, ó, faça isso, ó, faça aquilo, ó, que legal, ó, que inteligente, ó, substitua isso, substitua aquilo, ó. Não, você vai perder seu tempo. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, faça isso. Então eu vejo assim, escravidão, tantas coisas, como essa vampira soprando, ó, faça isso, sabe? Você vai se dar bem, faça isso, sabe? Essa serpente, ela nunca saiu daqui, então ela continua. E aí, uma das coisas que Deus fala, ó, a mulher vai pisar na cabeça da cobra. Aí a cobra falou assim, vai ser assim não, vai ser assim não. Eu vou pisar na cabeça da mulher. Por quê? Eu vou mudar a cabeça da mulher para que ela não pise na minha cabeça. Porque se eu mudar a cabeça da mulher, ela não vai pisar na minha cabeça. Eu vou pisar na cabeça dela e dos descendentes dela. Sou eu que vou perseguir os descendentes dela, que são os fetos, é a vida. Então a mulher, ela começa a mudar. Eu não sou mulher, eu não gosto de crianças, eu não nasci para ser mãe. Aí ela começa a se tornar abortista. Eu tenho que ser igual ao homem, então ela não é mais frágil, ela é forte. Todas as qualidades que Deus fez nela, ela não é. Eu quero que vocês entendam que a fragilidade, ela não é um defeito. Quando Deus fez o ser humano com as outras espécies, ele não queria ser forte. Ser forte era Lúcifer, nem inteligente nem belo. Sim, nós fomos feitos, eu entendo, desprovidos de beleza, de força e inteligência. É claro que está escrito lá que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas eu tenho observado as outras espécies e pensei o seguinte: por que só nós vamos ficando feios? E parece que eles estão sempre bonitos. Por exemplo, eu olho para um passarinho, eu não sei a idade dele. Eu olho para mim, eu sei mais ou menos, quer dizer, para uma pessoa, sei mais ou menos dizer a idade dela. É claro que tem pessoas que estão um pouco mais precocemente envelhecidas e outras pessoas estão mais joviais, né? Mas eu não vejo isso com os animais. Então eu acho que é pelo, penugem, sabe? Então eu não sei, eu penso assim, qual é a imagem de Deus? E essa imagem é física mesmo? Ou como ele fala, a criar a imagem e semelhança? Ele está falando do coração, da bondade, do amor. Será que é físico mesmo? Então eu não vejo, eu vejo assim que nós tínhamos o rosto coberto de penugem. E nós também não envelhecíamos como hoje. Se bem que no Éden, claro, não envelhecíamos, né? Não ficávamos velhos, Mas eu acho que nós tínhamos essa penugem no rosto. Nossa, tá ficando muito longo. Eu tive um sonho que é o seguinte, que era uma casa como as de hoje. Daí eu tava na parte superior, aí uma onça apareceu. Eu me vi de frente com uma macaca. E ela tinha essa penugem no rosto e tinha os olhos muito brilhantes, lindos. Ela tinha os olhos muito lindos. Meio, não sei se eram amendoados ou esverdeados. E ela falava com o olhar. Eu peguei ela, coloquei ela no elevador de carga e desci para oferecer a ela. E aí eu entendi, meu Deus, então porque eu, como Eva, era amiga dos animais também, né, por ser esposa de Adão. E essa macaca seria, assim, depois da criação da cadeia alimentar, né, as oferendas, né, que se ofereciam.
E a onça, essa onça, seria como... Eu não sei, porque eles faziam assim. O que eles faziam? Eles faziam oferendas a deuses. Até mesmo os israelitas faziam isso para que Deus abençoasse colheitas. Colheitas. Geralmente era sobre colheitas, né? E só que depois... é difícil falar isso. Não me julguem. Ou me julguem, enfim. Eu comecei a ver que eu era as duas. Eu era aquela que colocava a macaca no elevador de carga e eu era também a macaca. Então eu era aquela que falava e eu era aquela que não falava. E aquela que não fala, o olhar, ela grita, socorro, não faça isso comigo, socorro, não faça isso comigo, socorro. Eu já tive vários sonhos desses, em que eu não falava. Eu olhava para alguém, e geralmente para mulheres, e eu não falava nada. O meu olhar dizia, socorro, socorro, não deixe ele fazer isso comigo, socorro. Que é como os autistas e as outras espécies fazem, elas pedem socorro pelo olhar. Pedem socorro ou qualquer outra situação de comunicação pelo olhar. E a comunicação pela mente. Eu não sei se no Éden era telepatia. Eu penso às vezes que sim. A minha filha fala, né, que a minha filha, ela não entende como eu e tá tudo bem. Minha filha também come carne, né? Ela tem outro processo. E eu não imponho a ela, entendeu? Mas ela sabe do meu amor pelos animais. Enfim, me perdi um pouco. Então, me vi nessas duas situações. Aquela que fala e aquela que não fala. Aquela que não fala, ela fala pelo olhar. Ela emite comunicação pelo olhar. Eu ia falar que eu acho que os animais se comunicam. Tem o golfinho que usa telepatia. Será que é só ele que usa telepatia? Eles se comunicam, eles se dão bem, não existe pobreza no mundo selvagem, não existe pontas, né? E no nosso há. Porque é uma nova empresa, não é a empresa do Éden. Entende? Então eu vejo essa situação de volta ao Éden. Em que as pessoas vão começar a se importar mais com os animais, mais com... elas devem se importar mais com a vida, mas não vão, né? Porque uma das maldições é a morte. Então elas estão preocupadas com a eternidade, com a beleza, com a inteligência e com os bens materiais. Tudo que Deus não se importa, ela se importa com isso. Deus se importa com o quê? Com a sua saúde, não a aparência de beleza, entendeu? Que às vezes as pessoas vão passar por algum procedimento que pode agredir a pele, agredir, entendeu? Às vezes elas não vão em busca de cura, mas só de uma aparência. E é importante buscar a cura, a saúde, né? A vida é mais importante. Infelizmente, as pessoas, por exemplo, na pandemia, elas descobriram que a vida é mais importante, né? Elas tiveram que parar. E eu não sei. Sempre que alguém tem contato com o céu, percebe o quê? Que lá é mais lento. Lá tudo é mais lento. Aqui a impressão é que quanto mais corrido, mais rápido, uma melhor pessoa você é. Você é uma boa pessoa quando você tem uma vida corrida.
E aí, quando a gente tem contato com o céu, eu não sei. É uma coisa assim bem discrepante em relação ao Éden também. Aí, o ser humano ele ganhou uma capacidade de fazer qualquer coisa. O ser humano ele pode fazer qualquer coisa mesmo, entendeu? E aí, esse é o problema, né? Ele pode fazer qualquer coisa, ele pode se decidir. Então, ele vai criando danos, sabe? Por onde ele passa, rastros. Ontem, né, eu vi o globo terrestre e eu vi que as histórias, eu gosto das histórias de vida, né? Eu escrevo histórias. Elas são como desenhos no planeta Terra. Então, cada história, sua história é um desenho que ficou, uma marca que ficou no planeta. E onde há dor, ocorre maldição, entendeu? A meu ver, é a dor que provoca maldição. Então, quando tem alguém que está sendo machucado injustamente, maldições estão sendo criadas. E Deus tem me mostrado, ele me falou sobre o suco gástrico, ele me falou sobre o estômago, que tem uma substância ali que é altamente corrosiva, mas tem a parte da camada que protege do estômago. Ele me disse, essa camada é o amor, né? Então é Deus agindo, é o Espírito Santo. E aí ele me disse o seguinte, ó, vocês decidiram que queriam ser inteligentes, então vocês ganharam esse, é quase como um veneno, né? Esse fruto do conhecimento do bem e do mal. E vocês manipulam isso. Só que às vezes vocês machucam os outros. Vocês machucam os outros e se machucam. Entendeu? Então, enfim, as outras situações que são comprovadas perante sangue, né? Elas são como uma camisa, né? É uma situação que limita. A outra não, ela vem de um lugar. É um lugar. Não tem camisa. Não tem camisa. É um lugar. Até porque eu acho que, por exemplo, síndrome de Down, né, que eu queria dizer. Eu não posso falar porque eu não sei, eu não tenho, né? E eu também não sou psicóloga, né, médica. Eu tô falando do autismo porque eu tô falando de mim. Do que eu tenho observado em mim. Então, isso que é comprovado através do sangue, eu tenho visto o sangue como uma situação, o sangue ele proporciona uma roupagem. E isso, vou terminar com isso. Então, o sangue ele proporciona uma roupagem. No seu sangue está no seu DNA. Que vai dizer a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, várias coisas sobre você. Mas é só uma roupagem. Só que o que Deus me falou, eu estou falando do que Deus me mostrou. As duas cadeiras. A outra cadeira não tem camisa. E aí ele me disse, é um lugar. Por isso que não se comprova através do sangue, que não é um sangue, é um furo no tempo. E olha, eu tenho falado para Deus que me incomoda muito essa questão do tempo, de que o ser humano nunca resolve as coisas. Desde que eu era criança, eu vejo os mesmos problemas. Quando eu comecei a fazer faculdade de Direito, eu via as mesmas situações, pessoas no ônibus com a mesma cara triste.
sofrendo as mesmas coisas. E hoje eu tô com 44, tô vendo as mesmas coisas. Eu até me uni a elas, entendeu? Muita coisa. E aí eu entendi que o Éden... Eu entendi que o Éden é um lugar atemporal. Era um lugar atemporal. Não é o céu. Tá? O céu, Deus e os anjos, a gente vivia no Éden. Agora não, se a gente morre... Eu não sei se a gente vai pro Éden, será? Agora eu tô pensando. Mas enfim. Deus quer mudar o coração das pessoas. Quer que a gente passe a ser aquele Adão e Eva que se importava com as outras espécies, a ser cuidador. Deus quer que a gente tenha amor pelos irracionais e veja que tudo que é bom, que a gente pode demover o coração de Deus, não é pela inteligência. Sabe? A serpente, ela sopra. E é sempre algo, coma mais esse fruto, coma mais. E isso não é contra leitura, não. É cuidado. Vocês estão utilizando algo que é extremamente perigoso, que só Deus utilizava. Agora vocês têm posse disso. Tomar cuidado com isso.